Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates com Luiz Pereira Lima. Cada vez mais inflamado em função da eleição de Donald Trump. Que Donald é Donaldo, na realidade. Né? O Donald Trump. Quer trocar até o nome dele, tem que ser trocado. Não, traduzindo, Donald é Donaldo, a tradução. Sim. Eu não conhecia a tradução de nome próprio, Paulo Sérgio. Ah, não! Nome próprio, John, não. o que é? Em português? Não, mas não existe. Johnny, John, o que é? John. Não, é João, a tradução é João. Paul, o que é Paul? É Paulo? Porque outro exemplo, Peter, o que é? Johann Peter, o que é? O que é Brasil com Z e com S? É? Só. Mas, pô, só tu mesmo. O bonito Tu que... tá me lembrando o Maroni agora, tia. Que é o extrema-direita. O Maroni. Ai, ai. Então ele não pode ser Donaldo, então. Não, o nome dele é Donald Trump, que eu saiba. Ah, bom, então tá. E Denir Seguin. E Denir não tem tradução. Não tem. Não tem. É impossível. Denir não tem tradução. Impossível. Agora, Luiz tem versões em inglês, tudo que é língua tem versão de Aí Luiz. seria versões, né? Não, versão não, é tradução do nome. Traduções. É. Tá bem. E aí, meu querido? Doutor Faustino Júnior. Tia Faustino, olha. Lançando o grife Olha agora. aqui, Agora eu tô lançando o grife. Tá lidando, olha aqui, ó. Brincadeira, hein? É por isso que o Chicão, seu Tofani, se apaixonou por ele. Chicão vai à loucura. Deixa eu ver o relógio. Qual é a marca? Armani. Pelo amor de Deus, o meu é um Tommy. Tu vê que coisa. Come isso quer dizer... Garcia, tudo bem, Garcia? bom, Paulo? Brincadeira. Para começar com bom humor. É bom. Eu estou muito preocupado pelo que vem aí no mundo, né, com o Donald Trump. Vai botar fogo no mundo. Não, né? Ou não, eu confesso que eu até comentei alguns programas anteriores Ele é aqui. fecho, o Donald Trump? A esposa dele Mas é. com aquele A esposa dele é. Pelo menos A ele esposa sabe. dele está segurando as a fotos esposa dela dele aí. é. As fotos dela posando aí, revistas Sim. masculinas e tal. As esposas são, né? Isso não tem problema. Ela se comportou depois do casamento, tá tudo certo. Isso aí não tem problema. A Vânia está atrás do noivo dela, o outro Luiz, que não é esse. Ela aposta no Luiz e se dá mal sempre. No outro. No Luiz falso, tá? Hein, Garcia? Tudo bom? Mas o Trump está assustando o mundo mesmo assim? Eu vejo um pouco diferente. O dólar já até entendo começou que a o mundo baixar. está mudando. Nós tivemos recentemente no Reino Unido, onde o povo contra a imprensa votou, principalmente no interior, só Londres ganhou. Mas a imprensa dominou o noticiário nacional, internacional. E agora com o Trump, mesma coisa, ele ganhou no voto. Ele democracia perdeu no voto. Não. Mas ele ganhou nos estados. Já Por pouco, mas por pouco também. 1 milhão a diferença. Sim, existe regra. Lá no voto ele perdeu. lá é por estado. Não, no voto ele perdeu. Sim, mas digo, é por estado, Então, do critério colégio eleitoral, discute, exatamente. eu até gosto de Mas a democracia, Mas o povo americano, em sua maioria, votou nela. Eu quero que as pessoas entendam que democracia não é só para a esquerda ganhar. Democracia é também para o centro, para a Mas tu acha que direita. o Obama é esquerda? Bem esquerdo. Está a prova aí. Muito esquerdo. Chega a ser doente. O Paulo Sérgio, por que ele ganhou? Muita coincidência. Mas não O diga, Clinton tem uma fundação igual a do Lula. E enriqueceram com a fundação. Mas isso é bobagem do Mas, Trump, para. rapaz. É Não, eu não tô responsabilidade falando- de dizer essas coisas. Como diz que o Obama não é americano, que é muçulmano. Não, aí tá- é só bobagem. Mas ele ganhou no voto, É só ele ganhou bobagem. nas regiões, ganhou com larga Ele vantagem perdeu, no colégio eleitoral. ele perdeu. No colégio eleitoral. Mas lá é Não, no diferente. colégio eleitoral, lá não é obrigado, no voto, Rogério. lá não é no voto, é no colégio Não, eleitoral. tu falou no voto. Caso Estado, Não, tá, tu eu falou no retiro. voto. Ah, bom, então tá. O sistema americano... Cada colégio eleitoral tem perdeu. sua força. No voto ele perdeu. no voto sistema popular, eleitoral- no voto popular. No voto popular Ele ganhou as eleições. ele ganhou.
Ele perdeu. Mas o colégio eleitoral ganhou com uma margem muito... Eleição indireta. Paulo Sérgio, nos Estados Unidos é indireta. Tudo bem. Como era no Brasil no tempo da Revolução, que criticavam tanto. E agora vocês estão Mas não era como no Brasil. Não, no Brasil ele elegia o Congresso Nacional, o Congresso Nacional elegia o presidente. Só que caçavam quantos fossem precisos. Aí necessário. Aí é ruim. A imprensa eu sou favorável. Aqui no Rio Grande do Sul caçavam quantos deputados precisavam caçar para poder eleger o Eu não sou governador. fã dele, mas a imprensa perdeu lá, perdeu nas Farc, onde o povo foi lá, não, esses bandidos, ladrão, terroristas têm que ser julgados, não queremos. Ganhou lá no Reino Unido, que a Escócia foi contra, só Londres que foi a favor, se não me engano, permanecer no euro. Então, na realidade, o povo tem que chamar, ele tem que preservar sua legitimidade. Contra a imprensa, isso. Não, eu acho que era contra vocês. Não é contra. A imprensa vocês estão querendo se livrar da bomba. Não, é o contrário. É contra vocês. É o contrário, a imprensa. É o contrário, o povo está contra a imprensa, não é a imprensa contra o povo. O povo está contra os políticos. Pode ser. O povo está contra os Pode ser tradicional. Pode ser tradicional ali nos Estados Unidos. Se é que se pode falar com... Não vem jogar em nós a peça, porque a culpa é de vocês. Vocês, olha, políticos estão levando a direita a dominar no mundo. Assim foi com Hitler. Não se surpreenda. Podemos fazer uma pergunta? Me permita concluir, não surpreenda-se. Coordenador, eu sou debatedor. Ao debatador, presidente do programa? Não quer pergunta também? O democrata pode fazer o que tu quiser, nós estamos debatendo. Tu tem que deixar fazer pergunta. Ele que não deixa. A esquerda... Deixa ele fazer. Eu vou concluir. Não surpreende se futuramente a direita não ganhar também na França, que é o berço. Vai ganhar, exatamente. Na Alemanha já perdeu em Berlim. vai ganhar agora na Já Alemanha. perdeu em Berlim. Tudo é culpa da imprensa. Não. Não, nesses casos a imprensa estava... Essa onda direitista recente, ou seja, a gente pode falar agora de Ocidente, porque quase todos os países da Latinoamérica, mais recentes, europeus, está vendo uma guinada para a direita. Mas se vocês forem ver, quem leu Samuel Huntington, ex-secretário de Segurança Nacional do governo Bush pai, já sabe disso. The Clash of Civilizations. Até hoje, o que nós estamos tendo? O avanço, essa crise de refugiados, esse avanço do islamismo é o que está gerando esse medo. Eu tenho chances reais de ter... Cada um quer segurar o partido. O partido mais forte da Alemanha é a AfD. A Síria não tinha o Estado Islâmico. A Líbia não tinha Estado Islâmico, o Iraque não tinha. Mas quem criou tudo isso no mundo foi esse tal de George Bush, o pai do George W. Bush. Ele que invadiu o Iraque, devia ter deixado que foi uma frustração. Mas o Estado Islâmico é uma coisa, o islamismo é outra. Eles foram favoráveis à Primavera Árabe. É uma briga, é um choque cultural, não é só militar. O Iraque foi primeiro Jorge pai. E depois o filho veio da Alemanha, a invasão aí não terminou, deixa. O pai, o Jorge, aí passou pelo Clinton, isso. E aí foi para o George Bush. O pai deixou o Saddam no poder. Ele foi inteligente, não tirou o Saddam. Depois veio o outro que quis vingar tempestade no deserto, né? Foi a tempestade no deserto. Agora, e esse presidente da França, esse esquerdista, que foi lá e liquidou com o Gaddafi. Esse foi largar as bombas, os mirages franceses. Essa Primavera Árabe foi a maior catástrofe. Catástrofe, mas quem é que apoiou? O Obama. O Obama não começou com o Bush. A Primavera Árabe começou com o Bush. Há 10 anos que começou a Primavera Árabe. Então são 2 do Bush e mais 8 do Clinton, do Obama. Tá? E liquidaram com o Gaddafi, o francês esse, liquidou com o Gaddafi 5 milhões de trabalhadores daqueles que foram para a Europa estavam trabalhando na Líbia. A Líbia absorvia essa gente toda. Aí virou uma zona na Líbia. Agora você vê, o nacionalismo do Putin, da esquerda aqui, de Putin não é tu, aqui é a minha esquerda, nacionalismo do Putin aliado ao nacionalismo de direita de Trump. É uma coisa Mas sabe que eu fico... Mas eu não consigo. Então vamos lá. Deixa ele falar agora. Eu vou tentar traduzir melhor ou auxiliar o Cassiá. A imprensa, isso não pode dizer que não, era claramente a favor. O mundo era a favor. O mundo. O mundo como todo mundo era a favor. Era a favor. Os americanos eram a favor. Não, só os pesquisados. A favor... Como são os pesquisados? Ganhou no voto. Um milhãozinho. Um milhãozinho não é resultado. Não, tu tens que te convencer que ele existe um sistema eleitoral lá.
Se tu disser mas assim... quando fala em voto popular, tem que considerar o voto popular. Ele ganhou a eleição Ganhou pelo colégio eleitoral. Bom, mas o colégio eleitoral faz parte. Imagina o seguinte, só 10 pessoas podem votar nos Estados Unidos. Também. Só 10 pessoas podem votar nos Estados Unidos. Aliás, só 2, Paulo Sérgio. 2. E ele teve voto das 2 e ganhou a eleição. Pronto, essa é a regra. Então, ele ganhou, ele é o próximo presidente dos Estados Unidos contra a opinião e todo o Congresso da imprensa americana. Contra o dinheiro. Contra a imprensa americana que toda ela era a favor da Hillary. Não, mas a brasileira não vota. Da Hillary não, ela falou que era contra que estão ele. Lá, eu assisto. Era contra ele, não era a favor da Hillary. Era contra ele. Essa candidata também. Quem, todos choravam na editora. Mas isso é uma vergonha. Não pode. Mas isso é uma vergonha. Mas o mundo está envergonhado. Uma boa parte não, hein? Aliás, vamos fazer uma enquete aqui. Vamos fazer uma enquete aqui como vai dar Trump? Vai dar Trump. Ele vai ganhar, vai fazer um excelente governo. Tomara, rapaz. E aí, os partidos são fortes lá. E aí, e pronto. Mas ninguém o mundo está morrendo de inveja. O republicano comanda as 2 casas legislativas. Bom, além do mais, nas casas legislativas também ganhou. Ele é forte. Tem que parar com isso hoje. Tu mesmo viste, me mandaste, me noticiaste, que é 1h da tarde na frente de uma loja importante na Nilo Peçanha. Houve um arrastão. O mundo está cansado disso. Nós aqui nesse microcosmo... Culpa do PT. Tens dúvida? Quem? Que isso é culpa do PT? Poxa, tudo começou com o Olívio Dutra aqui. O Bisol. Que era secretário de segurança do Olívio Dutra. Começou ali e aí degringolou. E nós estamos absolutamente liquidados no que mais é caro ao ser humano, que é a segurança. Nos tiraram o direito de ir. Eu tenho que mandar para os Estados Unidos uma filmagem aqui, eu vou pedir para a Vânia. Mas é mesmo. Vou me dar para os parentes da minha filha lá nos Estados Unidos, que são trumpistas, todos votaram no Trump. Trumpistas. São republicanos lá na Virgínia. Meu sobrinho que está lá nos Estados Unidos, professor em Chicago. Eu não sou fanático, mas tem que respeitar. Só que o Gary Newman e a Rose Newman, que são republicanos, jamais votaram um democrata. E o governador de Utah, que é republicano, votaram contra o Donald Trump. Mas ele não é a favor dele. De todos na plenária do partido, ele foi derrotando um a um os tradicionais dos republicanos. O que ele tem que cuidar só é com a arrogância para eventualmente não perder esse apoio republicano que ele tem no Congresso, né? Apoio? Pois é. Ele não tem o apoio. Ele não tem o apoio. Mas agora ele começou. Mas ele está mudando. O muro já não é mais muro, é cerca. Já não é, daqui a pouco é virtual. Não, agora é cerca. Agora, sabe por quê? Não eram 100 milhões de imigrantes que ele vai expulsar, ele vai expulsar 3 se tiver ficha policial. Ele não vai fazer muro, porque muro é um risco já da ligou pessoa pular. Vai ter cerca elétrica que eletrocuta. É diferente. Ele não vai fazer murinho. Ele tem que fazer uma cerca elétrica que eletrocute. Então agora... Esse é o problema. Isso que ele vai fazer. Mas vem cá, então... Ele é o homem da construção, ele tem que favorecer os construtores. Construção civil. Parece que até vai levar o Debrecht para fazer lá. Você tem um Lula já deu uma... Você ofereceu o Lula já deu uma força para ele fazer. Para fazer o muro. Mas aí tá bem. Não, eu Olha acho aqui, ó, mas que é folclórico. Não, é folclórico. Não é possível. É folclórico. Agora veja bem. Não, o Bolsonaro, agora estava me dizendo o Cairoli aí, o Laitano Guerra do Rio, o desfile do Bolsonaro em carro aberto no Rio de Janeiro. Para comemorar. Não, agora vai ter Bolsonaro aqui. Mas de repente eu aí a culpada é a imprensa. Tu gostou de... Sempre a imprensa. Não, eu acho melhor. Se o Bolsonaro ganhar, é culpa do PT. O PT que fez essa destruição. Não é da imprensa. Quebrou o país. Não é da imprensa. Olha, até... Eu pensei até que era dos políticos. Hoje prenderam o Garotinho. Qual é o partido do Garotinho? Nem sei mais. Também não. Teve tanto partido, dá uma confusão. O PMDB não passou, né? É PMDB? Mas fez grandes alianças. Ele era... Não, agora, contra o rigor. A respeito do Bolsonaro, ele mesmo está dizendo... Olha, para Sérgio, não é o meu candidato, mas do jeito que está em segurança no país, ele vai crescer muito. Vai crescer muito. Inclusive ele mesmo. Não tenho, desse aí não tenho. Paulo Sérgio? Mas não era, o teu candidato não era a Marina Silva?
Tá brincando comigo. Mas tu te abraçou com ela? Não, eu não cheguei nem a entrar. Eu ajudei a construir o Partido da Marina, porque todos nós poderíamos ajudar de uma forma de assinatura, etc. Tu tem que partido agora? Eu ajudei. Estou no PP. No PP. O PP não tem eleito. Agora, que eu saiba, não tem. Eu passei a vida inteira. Mas eu ajudei. Cara de arenista. Não, mas eu não sou radical. O que tu quer no PTB? Não vai contar cara de arenista. Não vai contar com lá em São Borja. Eu não gosto da esquerda, não gosto da direita. Lá em São Borja está surgindo uma grande... O Bolsonaro mandou dizer o seguinte... Nem Castelo Branco, nem Costa e Silva. Paulo Sérgio, o Bolsonaro mandou dizer o seguinte: é melhor Jair se acostumando. Jair se acostumando. Agora, tu apoia o Bolsonaro? Não apoio. E se ele passar na convenção do partido? Bom, mas aí mas o Bolsonaro não, ele saiu do PP. O Bolsonaro não está no PP, ele está no PSC. Ele agora já disse que ele saiu do PSC. Agora disse que ele saiu. PSC, eu acho que ele vai procurar, acredito eu. Ele saiu do PSC, do quê? Vamos comentar essa semana. Mas ele foi batizado no Rio Jordão. Mas acontece que às vezes, Paulo Sérgio, ele sozinho num partido pequeno com o PSC não consegue ganhar. Então ele vai procurar uma legenda, quem sabe, mais forte, mais pro centro do país, com a coligação com o PSC, porque o PSC é de religião. PR, PRB e PSC são de religião. Certo. O PR é a quinta, se não me engano, maior bancada do país. O PRB é a sexta e assim sucessivamente. O filho dele continua no PSC. Exato. Então, mas do jeito que está, não vai fazer voto, desrespeito. Mas acho que não vai ter chance. Na verdade, não vai ter chance, porque eu acho que a ele falta um pouco de cultura. E eu estou falando sério, não estou... Só no choque, na briga, não vai. Ele deveria ter associado a cultura ao pensamento de segurança nacional que nós estamos completamente liquidados. Eu gosto já disse aqui do Álvaro Dias, mas não tem partido. Mas não tem partido. Não tem partido PV, e tem uma série de outros problemas. Talvez a gente tenha o Caiado e o Alckmin. E eu estou esperando que alguém do... eu acho que hoje o momento é do... O Ciro vai ser o candidato do PP. Vai ser o Ciro. Aí vai ser um escândalo, de São Paulo. Mas você lançou candidato, né? É o Ciro Gomes que lançou candidato. O Ciro Gomes é brincadeira. Mas você lançou candidato já. O Bolsonaro tem, pelo menos, o Ciro Gomes não. O mais equilibrado deles é o Alckmin. O Ciro. Isso é verdade, tem razão. Não vai fazer muito barulho o Ciro. Já trocou tantos partidos, tantos. Acho que é Ciro, Marina, Ciro, Marina e Alckmin são os três, eu acho que foi ministro da Fazenda do... Do Itamar Franco. Fernando odeia ele. Lógico. E aí depois ele mudou, ele já foi um grande puxa-saco do Lula, defensor do Lula. Continua ainda. Então eu acho que o Ciro Gomes vai junto com o Lula. O lugar dele Vai pra cadeia? Não pra cadeia. Vai ser derrotado, porque eu não tenho nada... Mas acho que o cenário, pelo menos o cenário político atual, são esses três, né? O dia que ele começar a ser candidato e ele já do irmão dele lá... Marina não levanta, já deu o que tinha que dar e terminou, ficou em cima. Quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Então isso o povo está identificando que a pessoa tem que ter uma definição. Eu acho que esse é o erro do Alckmin. O Alckmin ganha qualquer eleição hoje no Brasil se ele chamar que PT é sinônimo de ladroagem, de insegurança. Ele não precisou, ele liquidou com o PT sem fazer isso. Mas tem voto em todo o país. Uma coisa é São Paulo, que tradicionalmente é um estado antipetista, mas ele tem que entrar no Rio, ele tem que entrar no Nordeste, Recife, etc. E o discurso é o discurso de agressividade contra quem nos roubou a dignidade. Se ocorrer a reforma política, um dos cernes da reforma política é a facultatividade do voto. Se isso ocorrer, isso vai alterar muito o nosso quadro eleitoral. Porque se o voto... Para melhor, mas se o voto se tornar facultativo, vai se tornar inexpressiva a participação do Norte e do Nordeste. Ótimo. Isso é uma coisa que vai alterar também o nosso cenário político. Mas olha, sendo obrigatório metade não vota? Tem que dizer claramente, o senhor não precisa votar. O senhor não precisa votar. Nordeste e Norte eleitoral, eu tinha título eleitoral, botei no lixo, né? Não precisa. Porque o Lula, com medo do nordestino não ter título eleitoral, abdicou desta regra que até então existia, e o indivíduo pode votar hoje só com a carteira de identidade. Sim. Então, para que título eleitoral? Por nordestino poder votar. Essa é a verdade. Agora, aqui no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
E, Denis Sequim, tu que és um homem dedicado à construção civil, exemplo de Donald Trump, tu sabias que em 2016 nada mais, nada menos que 1.500 profissionais se tornaram sócios do SENGE? O SENGE é um grande sindicato e está muito bem presidido e administrado. Eu tenho que dizer, eu acho que não precisa dizer mais nada. É verdade. E tu sabe por que este número não para de crescer? É exatamente porque o SENGE tem qualidade em tudo, tem excelência no plano de saúde com o SENGE Unimed, tem segurança no plano previdenciário com o SENGE Previdência, descontos em universidades nos cursos de qualificação, a representatividade nas negociações coletivas é uma realidade. Isso são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria, é claro, dos seus dependentes. Acesse o portal SENGE e conheça também o serviço de assistência jurídica ampliado em 2016 para os engenheiros das regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi, Santo Ângelo, além da capital do Rio Grande do Sul e de toda a região metropolitana. São mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao SENGE e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez nosso maior projeto é você. Não esquecendo também que a Unicred e a Aerobike estão juntas para oferecer uma condição especial. Audi 0 quilômetro, KCA, faturar direto da fábrica. Tu que tens Unicred como eu, né? Então, o teu alcance, um Audi 0 quilômetro, viu? Combina, pô. Tu imagina, tu chegar em Caçapava com um Audi conversível. Fábrica com valor exclusivo para os cooperados Unicred. Você ainda tem 6 meses para pagar e o seu usado é aceito de entrada. Tu pode levar aquele teu Mercedão lá e trocar por um Audi lá na Eurobike. Quem sou para ter Mercedes? Alemão para outro alemão. Quem sou para ter Mercedes? 2 boizinhos paga, dos teus lá pagam a Mercedes. Converse com o gerente, faça a simulação e aproveite o desconto de até 14% para os cooperados Unicred. Unicred, mais valor para você. Hoje tivemos um arrastão na Nilo Peçanha. Isso é uma loucura. O que falta? Nós já tivemos 4 degolados em Porto Alegre. Imagina, tu abriu o carro, tem uma pessoa degolada, cabeça ali do lado. Abre o porta-mala, tem 3 degolados. Só não acharam as asas desses anjinhos. Sim. Não tinha asa. Mas não é por ser anjinho ou não ser anjinho. Não, mas tudo bem. É que a banalidade... O pior é o arrastão. Olha que matam no aeroporto, matam bandido no aeroporto. Matam na rodoviária, bandido. Na redenção. Mas está morrendo na redenção. Matam por engano no supermercado. Estão morrendo inocentes no bojo dessa guerra da criminalidade. Nós estamos em guerra civil, ninguém percebeu isso. Então isso quer dizer que está faltando cadeia, porque não tem como botar um policial, 2 policiais, uma viatura em cada rua. Está faltando cadeia. Não mesmo. Não falta cadeia. Tu acha que falta lei, com pena isso, de morte? Porque isso é uma desculpa do judiciário, do governo, etc. Se o bandido sabe que a cadeia é o inferno e ele desafia de ir para lá, tipo assim, eu não irei para este inferno. Ou, quando ele for condenado, souber que irá para o inferno, será que ele terá a coragem de tomar essa atitude de matar com uma banalidade? Mas, o Luiz Pereira Lima, o Laírson Cruz não foi assassinado, é incrível. Foi. Ele não foi assassinado. Sim, porque... Ele não foi. Prenderam porque a justiça... que já tinha matado o Xavier lá na Nilo Peçanha. No mesmo local, quase no mesmo local. Na Nilo Peçanha, seguiu o cara lá, com tudo da comprovado, lá da Padre Chagas. Não, do Carlos Gomes. Não, Carlos Gomes foi o Xavier. Dizendo o mesmo assassino que matou o Xavier. Mesmo modus operandi. O mesmo assassino saiu lá da Padre Chagas atrás, com a moto e um carro atrás, seguindo a cidade inteira para vir na Zona Sul assassinar ele aqui. Aí vai lá o cidadão, diz, eu quero depor e tal, só não quero meu nome revelado nem minha foto. A polícia aceitou, o Ministério Público aceitou, o juiz não aceitou. Isso. Então, inocentou o anjinho, esse que falou que tem asas. Ele não matou, ninguém matou o Laírson. É impressionante isso. Esse cara está solto. Sim, eu sei. Pois é, e aí? Vai pegar um outro. Não é só cadeia que falta. Não é só cadeia. Também, né? Falta o juiz não ser petista. Porque, na verdade, isso é uma ideologia. Que o juiz era da imprensa.
Porque agora é tudo culpa da imprensa. Não, segundo o culpa é da formação ideológica petista que julga que esse ladrão, que o assassino tem o mesmo direito do cidadão que contribui com a sociedade de uma maneira ou outra. De modo que no momento que um juiz pensa que todos nós somos iguais, e não somos. Os dedos da mão são diferentes. As pessoas não são iguais, a não ser nas suas diferenças. Não existe igualdade entre as pessoas, nós somos diferentes. Contribuímos diferente, de maneira diferente. De modo que achar que um bandido é igual ao filho do Xavier, ao Kunzler, com esse rapaz que morreu agora aos 29 anos, que estava na Redenção, com esses milhares de pessoas de vítimas que condenam a morte, só o bandido pode condenar o cidadão. O Luciano aqui está dizendo, desculpe o sarcasmo, mas se faltam vagas na cadeia, sobram nos cemitérios. É isso mesmo. É isso aí. Está perfeito. Perfeito, Luciano. Parabéns, Luciano. Não, os cemitérios estão ficando lotados de inocentes. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, o terrorismo muçulmano começou nos anos 70, com Arafat, que criou a LP. Ou a LP, a libertação da Palestina. Não tem muito a ver, não. De lá para cá nunca parou. Mas sequestrar o Trump vai começar bem, não vai receber salário. Paulo Sérgio, não estamos em guerra civil, pois em guerra os dois lados estão armados. Toda razão, Júlio. Isso é verdade. É isso aí. É verdade. Toda razão. Olha aqui, ó. Com 15 anos entrei no... Ah, não, esse aqui... Não, e o pior, nós tivemos um plebiscito. O plebiscito foi mais de 80% a favor. Ganhamos o plebiscito e perdemos. Aí o PT disse, não. Brasil. Vocês ganharam, mas não vale. Nós estávamos brincando de plebiscito. Mas pior, o portal do estaleiro aqui fizeram... a Câmara aprovou, que representa a sociedade, foi para o prefeito convocou um plebiscito. Para quem ganhar? Para os ideólogos ganhar, está lá abandonado o depósito foi de pouca gente votar, né? Só os que eram sabidamente pouca gente ganhar e sabidamente os ideólogos irracionais iam ganhar. Claro. Então para que serve a Câmara de Vereadores? Representante. Tu votou ou não votou? Não, eu estava na secretaria na época. Eu era secretário da SMIC. Agora ninguém votou. A Câmara aprovou. Não, mas eu quando voto eu assumo. Claro. Mas a Câmara não aprovou? Eu votaria. A Câmara aprovou ou não aprovou? Eu votaria a favor também. Quer ver um exemplo da enfermidade mental, que significa o resto de tudo, e eu afirmo aqui que isso é uma doença? Por que reunir a Câmara, fazer esse escândalo todo para trocar o nome consagrado de uma avenida em Porto Alegre? Foi um ditador, se Castelo Branco foi ditador, não interessa. Aí trocou, não sei o que. Bom, então, muito bem, troca, não pode ter mais ditador. Mas pega uma ponte que está a 20 metros dali e também tira o nome. A ponte Getúlio Vargas, a ponte do Guaíba. Tem que tirar o nome também por coerência. Ditador também. Porque foi um enorme ditador. E muito mais tempo do que o Castelo. Foi durante 15 anos de ditadura do Brasil. O Castelo foi 4 ou 5. E derrubaram o aviãozinho. Olha a sacada da Unicred aqui, ó. Estão me mandando aqui, ó. Cooperado precisa ir na urgência ainda hoje? A Unicred Bourbon Valig está aberta dentro do shopping, de segunda a sexta-feira, das 10 às 21 horas. E nos finais de semana também. Parabéns. Fantástico. A Unicred, fantástico. Ótimo. Eu vou ver se eu estou com a minha carteirinha da Unicred aqui. Me dá orgulho a Unicred. Não vai comprar um álbum de hoje? Tem? Na hora que eu sair daqui. Com esse teu crédito. Aqui, Para poder fazer o seu crédito sábado. Ele compra a loja, não é? Olha aqui, ó. Vai comprar a loja. Uma loja é mais barata que o auge. Olha aqui. É isso aí. Está bem documentado. Bem documentado, Unicred. Bem documentado. Grande sacada Unicred, aliás. Bom, por isso que eu sou sócio. Você escolher os parceiros aqui. A Vânia que não sabe escolher os parceiros. Ela escolhe o Luiz Falso para mim. Luiz Augusto Lara, é do teu partido, teu não? Do PTB. Ah, é do PTB. Tá bom, então tá. É lá da fronteira. Eu disse para ela, né? Olha, quando veio com o Luiz Augusto Lara, diz, olha, não vai vir de novo. Pior que liga e pede para vir. Inacreditável. Inacreditável. Não, liga e pede para vir. Aí não vem. É por isso que os políticos são em descrédito, tia. Vai entender uma coisa dessa? Alguns políticos estão em descrédito. Mania de generalizar. Não se deve. Não se deve. Não tem problema. O que dói menos na consciência é colocar o marginal em péssimas condições que merece estar na cadeia ou deixá-lo em liberdade para tirar a vida de pessoas inocentes na frente de seus filhos, como no caso da representante comercial do dono da academia, executado na frente da filha de 4 anos, que ainda foi ferida, Carlos Eduardo. Você tem razão. Tá vendo? Verdade. Tem que fazer a culpa da morte dessa senhora foi da juiz ou juiz. Não é da imprensa.
Não, desta senhora eu estou falando. Você gostou da imprensa? Gostou. Pisaram no calcanhar dele. Imprensa aquela lá, que sabe qual é que é, o Paulo Sérgio. Essa do Donald Trump. Do Donald Trump, tu liga a Globo News, vão dar o nome, que é bom nem assistir mais, porque estão chorando desde o dia da eleição até agora. Que um prometeu de sair pelado, o outro prometeu de engolir um sapo. Vir embora pro Brasil. O outro vir embora pro Brasil, o outro, todos eles, todos. Então, eles estão tentando achar uma desculpa para não engolir o sapo, para não sair pelado. É uma coisa impressionante, não dá, eles não têm outro assunto. Eles levantaram o dólar, a culpa da imprensa também. Ainda bem que inventaram o voto e o voto é secreto. Secreto, eles não sabem quem é. Eles foram pela pesquisa. Aí fica feio. E a pesquisa por telefone ainda deu errado. Deu errado. A vitória do Donald Trump faz um tratado aqui, o telespectador, Ouvides, tu está vendo aqui, né, Faustino? Ouvides Martini. A vitória do Donald Trump faz a gente refletir sobre várias... Não para de entrar, eu não consigo nem ler. Começa a entrar WhatsApps um por cima do outro aqui. Sobre as coisas. A população parece ter cansado da ditadura do politicamente correto, a defesa exagerada das minorias e de uma visão mais socializante e paternalista do Estado. É verdade. E onde não existe meritocracia. Isto começa a ser questionado. Podemos entender que Donald Trump é apenas um catalisador de todos os descontentes dos caminhos, crenças e regras que a sociedade impõe. Parece haver um cansaço dos políticos, da burocracia, do inchaço da máquina pública, do aumento de impostos e da existência do Estado pelo Estado. Estão fartos de uma cultura que tudo idealiza e pouco realiza. Ninguém pode ser contra a ajuda aos militares, aos refugiados, aos direitos às minorias, mas trata-se de uma disputa entre os que estão preocupados com o fim do mês contra aqueles que estão preocupados com o fim do mundo e sem a preocupação com o fim do mês. O fim do mundo pode chegar e pode chegar mais rápido. Parabéns, ouvidos, parabéns. Não falou imprensa aqui, foi o que eu mais gostei, que a culpa não é da imprensa. Ele está falando aí no maior país democrático do mundo que escolheu o Trump, no voto secreto. Portanto, ele tem plena razão. Lá não quer o político tradicional. Ele não falou o próprio Trump. Mas olha o Dória em São Paulo. Mas eu acho que você não estava ouvindo a imprensa aí. Olha o Dória em São Paulo. Olha, parecia que nós estávamos lá nos Estados Unidos. Paulo Sérgio, eu estava escutando, conversando com um amigo meu, um romano, o Alberto Filippetti, que ele e a Vanette estão nos escutando. Eu vou reproduzir o que ele me disse. Sabe qual é o sentimento na Itália, que está chegando gente todo dia em Lampedusa, em tudo quanto é, e acabam em Roma, Milão, acabam lá todos esses refugiados. E o que é que ele me disse? Aposentados ganham 600 euros por mês. E aposentados lá também, estão vivendo um drama lá na Europa, os aposentados. Ganham 600 euros por mês. E esses que chegam da Ásia, eles ganham inicialmente morada nos hotéis, ele diz nos hotéisinhos pequenos, e ganham 800 euros por mês. Ganham mais do que o aposentado italiano. Então, a revolta que está acontecendo no mundo... mas a Itália aprovou a Primavera Árabe. Aprouvou, aplaudiu. Aplaudiu a Primavera Árabe. O curioso, eu acho que esse pessoal... Só um pouquinho, não era o Berlusconi. Tá falando, o vereador Edenir Sequim fala como se seu partido não tivesse ladrões. Como assim tem? Está na cadeia. Está na cadeia. O que o Fernando Calheiros é? É uma flor de pessoa. Quem é que... Eliton Schneider de Porto Alegre. Vou dizer, Eliton, eu antes do PT, antes do PCdoB e antes do PSOL, eu fui para a tribuna pedir a expulsão do Eduardo Cunha. Quando o PT, o PSOL e o PCdoB ainda tentavam fazer acordos com o Eduardo Cunha para não derrubarem a Dilma, eu pedi a expulsão dele. Então, eu sei que ladrão é ladrão, seja ele em qualquer partido. O Eduardo Cunha já está na cadeia e está muito bem bem gradeado lá, não é isso? E os outros estão indo, vão ser processados. E diga de passagem, os estados, está dentro do Brasil, mais ou menos uma proporção lá da eleição do colégio eleitoral, os estados que elegem esses ladrões. Claro. Os estados, do Nordeste, do Sudeste e assim por diante. Vai eleger. Imagina o estado. Rio de Janeiro, né? Olha aqui, boa noite. Aqui é o Júlio Lemos, de Bagé, lá perto da sua terra, Caçapava. Eu não tenho votado no PT mais, mas temos que reconhecer que o Lula colocou o pobre dentro da universidade, o Luz para Todos, mexeu no crédito para que o pobre tivesse acesso a uma CNH e um carro, por exemplo. Mas esse povo tem memória curta.
Esse povo está bem. Ele não vota mais no PT porque não tem mais candidato, pelo jeito que ele declarou aí. Pelo jeito ele tem esse carro aí. Ele tem esse curso, né? Em primeiro lugar, o Quem PT criou o FIES não foi o PT. Seja um dos que tem a prestação Quem criou o FIES Onde não que foi ele o é? Só se PT. for em Bagé que tem esses cursos. Fernando Henrique. Não, é que Bagé tem Unipamp, em Caçapava tem faculdade de geologia. Você sabe o que é isso, faculdade de geologia em Caçapava? O professor, um cabeludo de brinco que não toma banho. Você é professor titular Mas lá não é região de mineração? Lavras e Caçapava? Sim, daí. Mas e daí? Esse cara estudou. Mas o professor, eu estou afirmando aqui, o professor lá, os professores, são débeis mentais. Débeis mentais. Isso, primeiro, para poder. Lima, eu estou afirmando. Para escrever, eles fazem assim. É o nome próprio. Uma dificuldade de escrever impressionante. Então lá, aí fazem tempo integral, dedicação exclusiva, ganham 15 mil por mês. Então é um grande negócio. E pergunto, se aproveita esses formados? Claro que não. Emprego zero. Nada contra Bagé, uma bela cidade, mas é pobre. Emprego não zero. tem mão de obra esse pessoal que vai se formar lá. Se formam 40, 50 jovens por ano. Olha, 40, 50 desempregados. Desempregados. O que está acontecendo? Mas vamos à realidade. A realidade, Paulo Sérgio, é o seguinte. Esse mundo da esquerda, eles, da América Latina e do mundo todo, eles querem sair da sua desgraça dos seus países de origem, que são da esquerda, né? Para emigrarem para países de direita. Eu, por exemplo, não vejo aqui um grupo importante de americanos, conspícuos, sólidos, virem para cá, para o Brasil. Mas a metade do Brasil quer ir para lá. Quero acrescentar, a Unipampa. Ela tem várias cidades, tem inclusive São Borja. São Borja vai crescer na questão, como é que vai essa mão de obra especializada, que se forma lá, que é especializada, Paulo Sérgio. Como é que ela vai ficar na cidade e mudar o panorama econômico da cidade? Não tem como. Que jeito? Bagé, São Borja e outros que falaram aí, é especificamente da agricultura. E esses garotos estão se formando lá em vários cursos, mas não tem mão de obra e eles não ficam na cidade para dar condição de mudar o panorama econômico da cidade. Eles têm que ir embora. Eles fizeram universidade em regiões que, na realidade, levou gente para lá, mas não gera riqueza no sentido até de formação e técnica. Hoje, uma universidade federal como a Unipampa, como o campus de Bagé, isso eu fiz esse levantamento, ela custa, em termos de estrutura e pessoal, o dobro do que custaria para pagar a bolsa para todas as vagas, pagar numa instituição privada para aqueles alunos fazerem. O que acontece? As universidades federais, não só no governo do PT, até antes do Fernando Henrique, elas foram criadas como um modelo de sistema de cabide de cargos. Nós temos todos os cargos de direção são ou CCs diretos ou são FGs gratificadas que dobram o salário. O cara entra no concurso público com 3, 4, 5 mil, que são os concursos federais técnicos administrativos, não de docente, e incorpora uma FG de 10 mil, 12 mil reais, que são das universidades federais. O que acontece? Todos os professores na Unipampa têm uma FG. Todo mundo, ao invés de ganhar 3, 4 mil, ganha 15. E também uma ideologia muito forte também. Mas aí o problema é o seguinte, esse dinheiro... com esse dinheiro... pelo dinheiro. Eu não vou falar aqui nome de instituição privada, para não fazer propaganda, mas esse mesmo dinheiro seria suficiente para colocar o dobro ou o triplo de alunos nas melhores universidades privadas do país, pagando bolsa integral. Ou seja, seria muito mais interessante fortalecer o ProUni. Não, mas não é interesse algum. Sim. Ô Paulo, você tem uma ideia. O que vai adiantar para a cidade de São Borja um curso de jornalismo? Não, é outra peculiaridade, tem outra cultura, vai trazer outra agora olha quantos blogs de esquerda tem que são financiados com isso. O Estado não tem que ter colégio, não tem que ter universidade. Mas nós temos a UERGS aqui. Não tem que ter. Compra vaga nas universidades privadas, é muito mais barato. Concordo, é verdade. O Estado está na hora, porque olha o paradoxo. As pessoas defendem, o profissional que comanda determinada instituição, ele tem que ser da instituição. Aí entra lá diretores de determinada instituição, aqui nós temos vários exemplos, para comandar a instituição. Aí ele defende o funcionário. Dá todos os benesses para o funcionário, está pouco pensando na instituição. Sim. Esse é o profissional, está lá dentro. Acontece aqui. A corporação. Claro. Olha só. Agora, tu bota um político. O político depende do voto.
E para agradar, ele dá os mesmos benefícios. Correto. Porque você não tem. Não tem. E se tu contratar uma pessoa de fora, completamente, não é da instituição e não é político, e bota ali, eles acabam. Aí não serve. Eles acabam com esse profissional. E sabe o que mais me chama a atenção, então, Pereira? O Estado não tem que ter instituição nenhuma. Agora o governo vai mudar. Olha, o governo vai baixar para 15 secretarias, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. As fundações, vai reduzir fundações à metade. Está certíssimo. E vai entrar com o projeto na Assembleia para plebiscito, para privatizar empresas. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Eu espero que o que for extinto seja extinto. Ou vai ser extinto de mentira. Veja o exemplo da Caixa Econômica Estadual. Sabe onde tem muitos funcionários da Caixa Econômica Estadual? Alocados nas inspetorias veterinárias do Estado. Eles saíram do caixa do banco e foram ser veterinários, entre aspas. Estão distribuídos. Ou seja, com os salários da Caixa. E o pessoal do BNH, tu sabe o pessoal do BNH? Que então não adiantou nada distribuiu o BNH. Botou o pessoal para a rua na justiça, eles foram reintegrados na Caixa Econômica Federal. Pronto. Não trabalha. Não tem solução, não tem e aí solução. Não tem como. Não há país que resista a esse número de funcionários públicos. Olha aqui, boa noite. O deputado Jair Bolsonaro está se destacando pelo fato de ter uma falta de políticos honestos no nosso país. A honestidade vai ser o caminho das futuras eleições. Obrigado, Wesley, de Porto Alegre. Se for esse caminho, esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. É o que todos nós queremos. Falando ainda de educação superior, bem ou mal, os brasileiros sabem fazer educação superior. O maior grupo educacional do mundo nasceu e é brasileiro, o Croton. O segundo maior grupo educacional do mundo é chinês, New Oriental. Terceiro, americano, Laureate. O maior grupo educacional do mundo, com o maior número de alunos em qualidade, é brasileiro. Nós sabemos fazer educação. E o que o governo faz? O governo federal faz? Ele quer ser concorrente do maior grupo educacional do mundo. Em vez de todo esse dinheiro... É um assunto muito importante. Vamos dizer que falte vagas aqui nas escolas públicas. O governo tem que ir na escola privada e pagar, subsidiar, para colocar lá, não tem mais condição de construir mais escola. Subsidia não tem nem escola. Não tem que ter escola. Tá certo. Acabou, não dá, não mudou, pode. O mundo mudou. Olha, me desculpe os professores, me desculpe os bancários, não tem mais chance. Compra a vaga nas escolas particulares, subsidia e vai lá. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Brasil vai ganhar um Festival Internacional de Cinema de Arquitetura, o primeiro Arquicine. Acontece no final deste mês, no Rio de Janeiro, com filmes, homenagens e atividades voltadas para a difusão da arquitetura e do urbanismo através do cinema. Os filmes convidam a reflexão social e arquitetônica no ambiente urbano, contribuindo, ampliando o debate em torno da cinematografia da arquitetura. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, doutor Luiz Pereira Lima, da equipe do nosso querido amigo doutor Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com um especialista. Boa noite. Doutor Luiz Pereira Lima. Estou lendo aqui um e-mail que mandaram aqui para programas, dizendo o seguinte, o Moacir, de Passo Fundo não colocou o sobrenome, dizendo: comente sobre a invasão de hoje de manifestantes no Congresso a favor da intervenção militar, Moacir Passo Fundo. O Sérgio pediu para eu comentar, talvez seja uma situação desesperadora de um brasileiro que está vendo um caos da ordem. E ele esteja pensando, eu particularmente não concordo com isso, mas não importa,
esteja pensando que a única solução seria uma intervenção, já que é um desespero. São mortes e mais mortes que ficam impunes. E eu não vejo uma manifestação grande para a defesa do público. As pessoas têm medo de jantar fora. Agora a Feira do Livro foi um fracasso à noite, que era uma festa da sociedade, de ir lá, porque tem medo de sair à noite. Então as pessoas ficam em casa. Isso prejudica restaurantes, prejudica os empregos. Restaurante só vai ter estacionamento. Sim. Bom, mas onde tem estacionamento, aí a pessoa tem que ter carro, quer dizer, isso já restringe a população, não pode beber. Nem dizer, então refri, é uma restrição total. Não pode andar armado, não pode beber. Não pode... Mas onde é que sociedade é essa? Mas que sociedade é essa? É porque a esquerda quer a destruição social. Essa destruição social é que faz com que ela sobreviva. Porque se as pessoas puderem ser livres, porque a esquerda tem horror da liberdade, ela toma o poder com a liberdade, mentindo que quer a liberdade. Mas ela quer a Coreia do Norte, ela quer Cuba, ela quer Venezuela. Olha aqui, ó. Só não pode se esconder no anonimato para dizer as coisas. Eu vou ler aqui, até porque é uma manifestação que vem ao encontro do que tu dizes. Estão prendendo os peixinhos e os tubarões continuam soltos. Não. O Eduardo Cunha é tubarão. O garotinho é tubarão. Os donos das empreiteiras são todos tubarões. E ele disse, eu apoio o Bolsonaro. Aliás, está na hora de termos militares na condução do nosso país. O PT que ressuscitou o Bolsonaro. Pensei que era imprensa. Ainda bem que não é imprensa. Não, a imprensa vai dar conta, mas o PT recuperou o Bolsonaro. Porque tu começou usando a imprensa. Não, eu não sou fã do Bolsonaro, mas o PT com essa tal de minorias e dividindo o branco com o negro, o colono com o índio, o pobre com o rico, todas essas divisões que o PT está pagando caro. Vai dar Bolsonaro porque o PT fez tudo isso aí. Paulo Sérgio, quando o Reagan ganhou, todo mundo disse que seria um governo fracassado. Muito pelo contrário, fez um baita governo. Acredito que vai acontecer com Trump. Eu não aguento mais tanta política do mimimi, do coitadismo, da maldita ditadura do politicamente correto. Partido que tem S no nome não tem meu voto. Eu não tenho esse. O MDB tem o voto. O PP tem o teu voto. Tem dois aqui que tem o teu voto. Até o PT tem PT não tem essa. Paulo Sérgio. No nome. Estão votando. Nem da minha família, é de soleiria de uruguaiano. Então ele pode votar no PT, ele pode votar no PP, ele pode votar no PMDB. Ele não quer votar no Estão votando mais nas pessoas, no que elas representam. Partidos hoje em dia não isso é um erro. Mas isso é um erro. Mas nós não temos partidos fortalecidos. O dia que nós tiver, pode ser que nós votamos. votamos. Pior que os republicanos sabem lá que não foi no republicano que eles votaram. Lá é diferente, mas eu acho que lá tem um pouco do republicano e do Beto, sabe por quê? Eu sou Bolsonaro. Aí, viu? E tem um monte de gente grande que mas não diz. Paulo Sérgio é uma coisa que o Trump, ilusão. Claro, ilusão esperar algo diferente. Vocês viram a conversa entre o Clinton e o Obama e o Trump? Não, o Obama e o Clinton pós-eleição do Trump. Não vi essa. Perguntou, disse que o Obama disse ao Clinton, posso lhe contar um segredo? E ele disse, pode, claro que pode. Eu votei no Trump, e o outro assim, e eu também. Boa tarde, não vejo por que essa discussão, desde que os Estados Unidos se libertou da Inglaterra, funciona assim. Agora estão nessa. O Gil está dizendo aqui. Mas a culpa não é da imprensa, Paulo Sérgio, mas quem nos transmitiu de lá... já começou a mudar. Não, deixa o Trump está mudando. De lá para cá, quem nos transmitiu de que... O ódio? De que o Obama era uma maravilha, foi quem? A imprensa internacional. Mas não era tão maravilha assim. Se fosse maravilha, na verdade, foi as redes sociais. Olha aqui, o Obama que o Paulo Sérgio Facebook, defende tanto, é o único presidente do mundo que chamou também. Lula de tu é o cara. Era uma afinidade. O Obama, o povo brasileiro inteiro, e os 17 honoris causa que ele recebeu no mundo inteiro. A custa de dinheiro. Aquilo ele pagou as universidades para que as universidades lhe dessem esse título para um semi-alfabetizado. Esta é a grande verdade. Universidade de Salamanca, Universidade de Coimbra. Isso é uma vergonha. Fizeram uma sala em Coimbra com o nome dele, através com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Só falta ter sido Sócrates, o presidente.
O primeiro-ministro português. Primeiro-ministro português. Não, era um sócio. Brasil tá. Mas eu sou daqueles que acham que o Lula não deveria nem ter sido eleito presidente do Brasil, tia. Não poderia ter sido candidato a. Eu admiro o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio tem toda a sua raiz de direita. E ele chega aqui e diz que é de esquerda. Mas eu admiro porque tu faz o debate, isso é bom. É bom tu fazer o debate. Olha aqui, Paulo Sérgio. Eu sou teu fã, mas para com essa gritaria, está igual ao pessoal do PT. E é de cachoeiro esse, tem? Vamos se meter, não vamos se meter. Sérgio é que ele faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu não pense o que eu penso. Vou dizer o seguinte, eu sou anti-esquerda, só vou te dizer, nunca disse de esquerda e não sou. Essa divisão de direita e esquerda está superada no Brasil, mais que em qualquer outro país. Jorge Lisboa, Guelzer, lá de Erechim, um abraço. Já fazia tempo que ele não mandava nada aqui para nós. Uma infinidade de meios aqui. É uma cidade progressista, muito boa. Mas aqui é o seguinte, os de esquerda fazem questão de dizer que são de esquerda, os da direita ficam quietos. Não, quando a esquerda é o seguinte, quando a esquerda perde, esses aí são reacionários de direita, nós perdemos, mas perdeu para eles. Boa tarde, gostaria de saber a opinião de vocês sobre que eu assisti a presença do Michel Rousseff da Silva no Roda Viva, que diz que o Lula preso geraria estabilidade no país. Um presidente jamais poderia expor isso. Luiz Carlos de Cachoeirinha. Pior que o Luiz Carlos tem toda a razão. Eu posso interpretar isso para vocês. Ele entende que se o Lula for preso, ele pode perder o mandato dele. É assim que eu entendo. Ou seja, fragiliza também o presidente que era vice e que pode ser julgado num... Não, mas aí ele perdeu o mandato dele, só se prender a Dilma Tribunal Superior Eleitoral. Por que o Cassiano não fala no time dele? O Grêmio foi punido e perdeu o mando de campo para a decisão da Copa do Brasil. Não precisa desse exagero. Mas é bom tu dar aí, porque a maioria não sabe. Na tarde desta quarta-feira, em julgamento no STJD, os auditores da entidade decidiram aplicar a punição pela invasão de Carol Portalupe. É mulher ou filha? Filha do Renato. Filha. Ao final da partida contra o Cruzeiro. Punir por uma invasão. Já tinha terminado a partida. Mas o que ela está fazendo lá? Também, está errado. É aquela coisa... Mas aí não tem punição? Só para o telespectador. Não, quer dizer se tem punição ou não? O tribunal, mas o que ela estava fazendo dentro do campo? Terminou o jogo, ela foi abraçou o Renato. Mas ela pode fazer isso? Não pode. É a primeira vez que ela faz? Não. Não sei. Não é a primeira vez. Então ela é reincidente no mesmo crime. Ele até parece colorado. Mas não por essa função de perder o mando de campo. Bom, está se fazendo o tamanho da punição. Tu foi treinador, tu deixaria a tua filha eu simplesmente... no estádio, no vestiário, entrar no campo? Não. O Grêmio não pode nem disputar o final da Copa do Brasil pela essa invasão de campo. Imagina. E já terminava com a Copa do Brasil e já dava o título direto para o Atlético para terminar com essa bagunça. O Grêmio perdeu o mando de campo da Copa do Brasil. O mando de campo é decisão na arena. Mas... quantos invadem campo? Maracanã, o Brasil é uma bagunça. Tempo que o Paulo Sérgio apitava, que entrava em campo para dar nele toda hora, invadia o campo também. Então, na realidade, todo mundo invade campo. Agora vão punir o Grêmio numa decisão que vai jogar em casa. Isso vai recorrer, não vai dar em nada. Julga e pune, realmente tem que punir. Qual é a punição? Para o ano que vem. Suspende o Renato. O Renato que deixou entrar. Tem que punir o treinador. O treinador diz, tu não pode ficar no banco, mas é assim que pune o treinador. Então, muito bem. Então, que pune o treinador. Mas não perdeu o mando de campo, é exagero. Olha, isso aqui só pode ser de mulher. Não botou o nome. O médico Luiz Pereira Lima me representa, adoro ele. Vamos agora ao ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Agora a Vera Armando me diz isso, eu não sabia nem da invasão. A Vera Armando me diz que o Renato que chamou a Carol para o campo. Não, ela que mas é um exibido, né? Ele não pode. Sempre foi, né? Não pode. Hein? Ele se acha o máximo, sabe? Ele tem um ego superior a qualquer outra coisa. E se julga um bom treinador. É um incentivador. E vai ganhar a Copa do Brasil. Não vai. E vai ganhar a Copa do Brasil. Ponto final, Faustino. Saudações tricolores, primeiro aos telespectadores. E, bom, queria dizer o seguinte. Se tem uma invasão de campo da Carol Portalupe, a CBF devia homenagear o Renato. E não punir o Grêmio. E falando sério agora ao telespectador, realmente, se todos os recursos jogados
infelizmente, para manter esses cargos de comissão e esses prédios não utilizados nas universidades federais, criadas as loucas pelo Partido dos Trabalhadores, jogássemos no ProUni e no FIES, 100% da população da educação superior faria a universidade nas melhores universidades privadas do país, geraríamos riqueza, geraríamos mais empregos e todo mundo faria ensino superior de qualidade. Tu vai na federal, tem biblioteca? Não tem. Tem professor para dar aula? Não, estão fazendo protesto nas avenidas. Esse é o meu comentário. Cassiar Carpes. Bom, eu vou seguir a linha da educação. A linha do Carioca agora, por causa do Bolsonaro. De educação que eu gosto muito. Paulo Sérgio puxou um assunto que eu já vinha pensando em casa há muito tempo. Aqui no meu bairro, Teresópolis, fechou uma escola particular, Paulo Sérgio. Eu te pergunto... Bela escola, hein? Bela escola, São Luís, Colégio São Luís. Por inadimplência, doutor. Ou seja, a crise pegou todo mundo. Da classe média para baixo, todo mundo. Naturalmente, essa escola não devia fechar, no meu entendimento. Porque esses alunos vão para onde? Para a escola pública. Ela não vai suportar sequinho. Aí que entra o governo dando um subsídio para que mantenha aquela escola, porque a pública, não resiste essa quantidade, essa demanda que vem da escola particular. Isso fortaleceria a escola voltaria para a comunidade e automaticamente daria lugar a milhares de alunos, crianças no ensino médio, no ensino fundamental, que é importante na formação do ser humano. Cada vez que nós perdemos a escola, Paulo Sérgio, seja pública ou privada, é mais falta de educação, que é o que falta nesse país. Seu ponto final, Libelino, seguir. Olha, eu vou seguir na linha dos que me antecederam. 2 brilhantes depoimentos. Isso é nas escolas, isso é nos planos de saúde, que o governo federal exige tanto dos planos de saúde e não exige da parte dele, do SUS. O que acontece? O pessoal deixa de pagar o plano de saúde, vai para o hospital do SUS, que lota, não atende e o cidadão perde. Estoura lá na ponta na pública. Nós estamos perdendo, Paulo Sérgio, na minha opinião, chega de falar em Trump, chega de falar em Hillary Clinton. Nós temos que falar, continuar falando dos 12 milhões de desempregados que nós temos aqui. Cada vez que se faz uma promoção, entre aspas, de vagas de emprego no Cine, as filas fazem curvas nas quadras. No quarteirão, com certeza. Então nós vamos parar de ser hipócritas e falar em Bill Clinton, Hillary Clinton, Bush, W. Bush. Nós falamos tanto nos Estados Unidos, eles não estão nem aí para nós. Eles não estão nem aí para nós. Nós temos que olhar para dentro aqui, para Porto Alegre, onde nós temos desempregados, onde tem inadimplência, onde não tem obra iniciada, muito por burocracia, mas também por falta de dinheiro, onde tem inadimplência para comprar automóvel, onde a pessoa não consegue pagar o carnê da sua loja e o lojista também não vende mais, não gera imposto, que o Estado quebra e não consegue pagar o seu funcionário. Então, parem de falar em Trump e vamos falar na nossa trampa brasileira. Não é trampa? Que existe em todos os lugares. Bom, até quando a gente vai dar prazo para o Michel Temer? Não, mas tem muitas coisas por sendo corrigidas. Mais 2 anos de prazo para ele resolver. O PT teve 14 e não resolveu. Então mais 2 anos de prazo, tá bom? Eu acho para fechar os 16 aí. Tá bom. Aos professores das escolas... Com o PMDB junto, né? Aos professores das escolas privadas, já que está falando de educação, eles deveriam ter a coragem de colocar imediatamente para a rua, na escola privada, esses professores que fizeram greve sexta-feira, aproveitando o feriadão, e hoje voltaram a trabalhar, dando um exemplo que, pelo menos na escola privada, eles querem educar os seus alunos que pagam para serem educados. A escola pública é um outro assunto. Obrigado, meu caro Luiz Pereira Lima. Paulo Sérgio, por que tu fica nervoso quando se culpa a imprensa? Falta você dizer que o golpe de 64 contra o comunismo não teve o apoio da imprensa, que o Collor foi eleito sem o apoio o Eduardo Cloir. O Collor é afiliado da Rede Globo. O Sarney é afiliado da Rede Globo. O Jader Barbalho é afiliado da Rede Globo. O Amazônia Mendes é afiliado da Rede Globo. Os Campos, afiliado da Rede Globo. Os Câmara também. Os Petrelli em Santa Catarina. O Paulo Pimentel, que foi... era dono da Globo. Os ACM lá na Bahia, todos afiliados da Rede Globo. Então, claro que foi. Eu não discuto isso aí. Tinha o apoio da Rede Globo inteira. Obrigado, Cassiá. Obrigado, Faustino. Obrigado. Um abraço. Meu caro Luiz Pereira Lima, obrigado. Idenir Sequim. O Jornal da Pampa, Vera Armandes está posto aqui. Os nossos colegas lá em Carazinho, Santa Maria também. E para Pelotas, imagens de Vera Armando. Mais 106 para
mais de 106 retransmissoras. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.